Convoquei-vos para este consistório não só por causa das 3 canonizações, mas também para vos comunicar uma decisão de grande importância para a vida da Igreja. Depois de ter examinado repetidamente a minha consciência diante de Deus, cheguei à certeza de que as minhas forças, devido à idade avançada, já não são idôneas para exercer adequadamente o ministério petrino. Estou bem consciente de que este ministério, pela sua essência espiritual, deve ser cumprido não só com as obras e com as palavras, mas também e igualmente sofrendo e rezando. Todavia, no mundo de hoje, sujeito a rápidas mudanças e agitado por questões de grande relevância para a vida da fé, para governar a barca de São Pedro e anunciar o Evangelho, é necessário também o vigor, quer do corpo, quer do espírito. Vigor este que nos últimos meses foi diminuindo de tal modo em mim que tenho de reconhecer a minha incapacidade para administrar bem o ministério que me foi confiado. Por isso, bem consciente da gravidade deste ato, com plena liberdade, declaro que renuncio ao ministério de Bispo de Roma, sucessor de São Pedro, que me foi confiado pelas mãos dos cardeais em 19 de abril de 2005, pelo que, a partir de 28 de fevereiro de 2013, às 20 horas, a sede de Roma, a sede de São Pedro, ficará vacante e deverá ser convocado por aqueles a quem tal compete o conclave para a eleição do novo Sumo Pontífice. Caríssimos irmãos, verdadeiramente de coração vos agradeço por todo o amor e fadiga com que carregastes comigo o peso do meu ministério e peço perdão por todos os meus defeitos. Agora confiemos à Santa Igreja a solicitude do seu Pastor Supremo, nosso Senhor Jesus Cristo, e peçamos a Maria, sua Mãe Santíssima, que assista com a sua bondade materna os padres cardeais da eleição do novo Sumo Pontífice. Pelo que me diz respeito, nomeadamente no futuro, quero servir de todo o coração com uma vida consagrada à oração à Santa Igreja de Deus. Josef Aloysius Ratzinger, Papa Bento XVI. Arquivo Gaúcha. A memória viva do rádio. 13 de março de 2013. Na Praça São Pedro, no Vaticano, o mundo aguardava a escolha do novo Papa. Naquela noite de chuva e temperatura baixa, depois de 2 dias reunidos em conclave na Capela Sistina, os cardeais escolheram o sucessor de Bento XVI. A fumaça branca surgiu na chaminé do Vaticano para confirmar a escolha num momento de grande expectativa. Depois de um papado considerado conservador, a cúpula da Igreja Católica contrariava todas as previsões. Não era um cardeal italiano o escolhido, tampouco de outro país europeu, nem dos Estados Unidos ou do Canadá, como se chegou a falar muito. Brasileiro também não. A escolha recaía sobre um sul-americano, um argentino, um cardeal discreto, franciscano, homem de hábitos simples. A surpresa tomou conta dos fiéis, que aguardavam o comunicado em frente à Basílica. Eu estava lá como enviado especial da RBS, cobrindo ao vivo pela Rádio Gaúcha. E o que você vai ouvir agora é o resumo daquela cobertura histórica. 12 de março de 2013. Milena Scheller. Olá, muito boa tarde. Agora 2h04, temperatura em Porto Alegre. Neste momento, 21 graus e 8 décimos. Você acompanha a partir de agora o Gaúcha Repórter. E o Gaúcha Repórter que abre nesta terça-feira indo diretamente até o Vaticano, pois começou hoje o tão esperado conclave da Igreja Católica para escolher o novo Papa, o novo Pontífice, chefe do Vaticano e chefe da Igreja. Direto da Praça da Basílica de São Pedro, Daniel Escola, uma boa tarde. Eu fiquei no Vaticano 13 dias para fazer essa cobertura. Eu fui um pouco antes do conclave e fiquei até o fim do conclave. Uma semana antes do conclave eu fui para lá. Tem muito trabalho de repórter, né? Achar as fontes, conversar com as pessoas. O que acontece nessa hora? Para a escolha do Papa, são convocados para Roma todos os cardeais de todas as partes do mundo. São mais de 100 cardeais de todos os continentes, de praticamente todos os países que estão lá reunidos. E eles fazem uma preparação para o conclave. Essa preparação envolve muita gente também. Bom, então aí começaram as reuniões do conclave, os encontros do conclave e aquela expectativa enorme.
fazia muito frio mesmo, temperatura de 2, 3 graus e chovia nos 2 dias, não parou de chover praticamente. Mesmo assim, a Praça de São Pedro, onde cabem 750 mil pessoas, ficava lotada, praticamente lotada, todos os dias. Então, e assim, tem uma hora para começar, mas não tem uma hora para acabar. Boa tarde, Milena Scheller, boa tarde, ouvintes do Gaúcha Repórter. A partir de agora, ao vivo aqui da Praça de São Pedro, já dura mais de 35 minutos o conclave. Começou, portanto, o processo de eleição do novo Papa. Os 115 cardeais estão dentro da Capela Sistina desde a 1h da tarde. O fechamento da Capela Sistina se deu há cerca de 30 minutos e agora começa a votação. Os 115 cardeais já estão em processo de votação para escolher o novo Papa. Aqui na Praça de São Pedro, milhares de pessoas, apesar da chuva, apesar do frio, faz perto de 0 grau aqui em Roma agora, Milena, e também, inclusive, queda de granizo no final da manhã e início da tarde aqui em Roma, agora aqui no Vaticano. Agora são 6 horas e 5 minutos e nós estamos falando ao vivo aqui, Milena, e a movimentação, a concentração de pessoas, ela se mantém porque a partir de agora, a qualquer momento, se imagina que daqui no máximo 1 hora haverá fumaça da chaminé da Capela Sistina. Especialistas em Vaticano afirmam que a tendência é que hoje não haverá escolha, não se chegará a um consenso em relação ao novo Papa, ao cardeal escolhido para comandar a Igreja Católica. Qual é o critério de escolha? São 115 cardeais. O cardeal escolhido tem que levar pelo menos 77 votos, 2/3 mais um do Colégio Cardinalício. Tive a sorte de encontrar algumas pessoas que conseguiram me passar algumas informações. E uma dessas pessoas é o Padre Antônio Hofmeister, que é aqui do Rio Grande do Sul, é aqui de Porto Alegre, e que é um ouvinte fantástico da Gaúcha, está sempre acompanhando a Rádio Gaúcha, agora mora no Canadá, continua acompanhando a programação da Rádio Gaúcha. E quando eu o encontrei no Vaticano, ele estava desempenhando uma função muito interessante. Ele acompanhava os cardeais no traslado entre o local onde eles estavam hospedados e a Basílica de São Pedro. O Padre Antônio Hofmeister está aqui comigo, é de Porto Alegre, está aqui acompanhando os cardeais, ele estuda aqui em Roma. Padre Antônio Hofmeister, o que está acontecendo agora dentro da Capela Sistina? A votação já está em curso, né? Agora, pela hora, a votação já deve estar em curso. Eles devem ter sorteado já os 3 cardeais escrutinadores e os 3 revisores. E agora, então, cada cardeal, depois de ter escrito o nome de quem vota na cédula, vai, com a cédula elevada, diante do quadro do afresco de Michelangelo do Juízo Final, faz o seu juramento de que vota naquele que em consciência julga deve ser o Papa, deposita o seu voto. 1 por 1. Esse é o processo que deve estar ocorrendo agora e que demora até que os 115 o façam. Esse é o processo de votação. Acredito que é mais 1 hora para a gente ver a fumaça saindo da capela, da chaminé da capela. Eu calculo que mais ou menos isso, entre 45 minutos e 1 hora deve sair a fumaça. Daqui a 45 minutos ou daqui a 1 hora. Enfrentar o frio então, né? Vamos enfrentar o frio, ainda bem que a chuva deu uma aliviada agora. São milhares de pessoas, Milena, que tomam a Praça de São Pedro agora. Estou exatamente em frente à Basílica. É interessante observar, Milena, que a delegação, nós estamos praticamente espremidos aqui, viu? E tem as delegações que passam ao lado aqui, são delegações da Ásia, da África, de todas as partes do mundo, religiosos que estão aqui para o conclave. E a gente observa aqui as nacionalidades, pessoas com bandeiras do México, da Ucrânia, da Costa Rica, eu vi bandeiras aqui dos Estados Unidos, do Canadá, tem um cardeal aparecendo com muita força, o cardeal arcebispo de Quebec, Marc Ouellet, que aparece com muita força, é um dos mais cotados, inclusive, equipes de televisão do Canadá estão próximos aqui, inclusive, enfim, mas os brasileiros, Helena, são sempre as pessoas que chamam mais a atenção. Pessoal de São Paulo, pessoal do Ceará, tem gente que veio com placa aqui. Aliás, a única placa que eu vi aqui, o único cartaz que eu vi aqui hoje foi de um grupo de brasileiros, cearenses que vieram aqui pedir que é hora de ter um Papa brasileiro. Então, a única nacionalidade que se manifestou dessa forma mais vistosa, digamos assim, Helena. Bom, nós conversamos há pouco, Helena, com um porto-alegrense, o seu Júlio Bittencourt, está aqui, veio visitar a família e também está na esperança de que um cardeal brasileiro seja escolhido como Papa. O senhor está me dizendo, então, a esperança de um Papa brasileiro?
Nós como brasileiros temos uma esperança, né? Se há essa possibilidade, me parece que entre os candidatos, né, está aí o Papa, o cardeal, né, o Scherer de São Paulo, né? Então, como eu estava falando, a gente torce, né, também principalmente pela escola, né, de formação de padres, que tem muito no Brasil. Acho que o Brasil é um dos maiores países de população católica, né? Então seria interessante, a gente como brasileiro torce, né? Mas o que vai acontecer, né, só o conclave vai escolher aí, né? Se imaginava que fossem os mais representativos dentro da igreja, que representassem grupos mais importantes dentro da igreja. Se falava muito fundamentalmente, vai ser um italiano, vai ser um europeu, um americano, talvez. Será a vez de um papa africano? Ninguém, absolutamente ninguém, eu não vi, pelo menos lá, ninguém falando na possibilidade de um argentino. Se falava assim sul-americano, do cardeal Dom Odilo. Os brasileiros que estão aqui, até mesmo turistas que estão passando por aqui, chegam bem informados com relação a isso. Sabem que Dom Odilo é cotado, até porque Dom Odilo, Helena, esteve nas capas dos principais jornais aqui da Itália nos últimos 4 dias. A missa dele, no último domingo, celebrada numa pequena igreja no centro de Roma, foi uma das mais disputadas. Havia equipes de todas as partes do mundo fazendo a gravação. Hoje, ao longo do dia, eu vi pelo menos 3 vezes a imagem de Dom Odilo Scherer na CNN. Tem uma equipe da CNN perto aqui, e eu vi no monitor deles uma imagem de Dom Odilo Scherer. Um dos maiores vaticanistas consultados aqui pela imprensa, John Allen Jr., que faz contribuições para a CNN, falou 2 vezes sobre Dom Odilo nos seus boletins hoje, direto aqui do Vaticano. Então é um nome muito citado, é um nome muito lembrado, e a imagem dele, quando apareceu aqui no telão, fazendo o juramento de sigilo no início do conclave, chamou muita atenção dos brasileiros, que inclusive acenaram, levantaram a bandeira no momento em que Dom Odilo Scherer apareceu nesse telão. O conclave é um procedimento, eles se reúnem quantas vezes forem necessárias até a escolha do Papa. Em cada reunião, ao final da reunião, o que eles fazem? Eles rasgam os votos, colocam numa espécie de estufa, num forno, e queimam esses votos como uma solução química. Se o Papa foi escolhido, a fumaça é branca. Se o Papa não foi escolhido, o que sai da chaminé da Capela Sistina é a fumaça preta. Então no primeiro encontro, expectativa a qualquer momento, e os olhos fixos na torre. Atenção, fumaça, e é escura, é fumaça preta. Fumaça preta. Imediatamente, é quase automático, assim, como desligar um botão. Fumaça preta, as pessoas somem da Praça de São Pedro. É fumaça preta no primeiro conclave, no primeiro dia de conclave. Daí muita fumaça, hein? Pontualmente às 7h42 aqui na Itália, aqui no Vaticano, 13h42 no Brasil. Fumaça preta sendo expelida da chaminé da Capela Sistina. Houve vibração, as pessoas se aglomeram em frente aos telões, em frente à Basílica de São Pedro. Aí, fumaça preta no primeiro dia, o que já era de certa forma esperado. É a primeira votação, os cardeais não chegam ao consenso, não chegam aos 2/3 dos votos, os 115 cardeais. Portanto, fumaça preta saindo da chaminé da Capela Sistina, Milena Scheller. É a primeira votação, é o primeiro dia de votação. Os cardeais retomam, portanto, amanhã pela manhã em 2 votações, e amanhã à tarde com mais 2 votações. Fumaça preta, e continua saindo, é muita fumaça mesmo. O Padre Antônio, botaram um produto químico e papel ali para queimar muita coisa, né? Exatamente. O Padre Lombardi, da sala de imprensa, disse que seriam nessa estufa lateral, que é a segunda estufa, ao lado daquela que estão queimadas as cédulas e os papéis, seria colocado um produto químico para garantir a cor e também o volume de fumaça, para não haver dúvida, né? Nossa, olha, e a gente ficou na dúvida se conseguiria ver, mas agora a fumaça encobre a chaminé da Capela Sistina, muita fumaça mesmo, fumaça preta, portanto, e já um motivo de desmobilização, muitas pessoas já indo embora, porque está chovendo aqui no Vaticano, chove agora, portanto, fumaça preta, os cardeais não chegam a um consenso, não chegam aos 2/3 mais 1 dos votos, aos 77 votos dos 115 cardeais. Olha, tem tanta fumaça que a impressão que tem é que eles exageraram na dose, hein? Exageraram na dose de produtos químicos, mas enfim,
foram os bombeiros que instalaram a chaminé também. A chaminé foi instalada pelos bombeiros, daqui a pouco chamou os bombeiros também para fazer muita fumaça mesmo. Portanto, o primeiro dia de conclave, a primeira votação não chega ao consenso. Os 115 cardeais não decidiram quem vai ser o próximo Papa. A votação será retomada amanhã pela manhã. Agora é importante ressaltar, Milena, não há qualquer contato desses cardeais com o lado externo do Vaticano. E até mesmo no ambiente do Vaticano, o sigilo é absoluto. Eles não podem conversar com ninguém fora do colégio cardinalício, fora do grupo de cardeais. O juramento de sigilo foi feito no início hoje do conclave. Esse juramento está em vigor até o final do período de conclave, até a escolha do novo Papa. Eles não podem falar absolutamente nada sobre o processo de eleição do próximo Papa. E continua saindo fumaça, repetindo, fumaça preta da chaminé da Capela Sistina. Nesse primeiro dia de votação, os cardeais não chegaram a um acordo. Portanto, a votação será retomada amanhã às 9 horas da manhã.